Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre frase, oração, período. A frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formado por uma ou mais palavras, né? Muitas pessoas acham que para ser uma frase tem que ter várias palavras. Não. O que me identifica, né, ser uma frase é quando eu consigo passar uma mensagem, tá? Uma mensagem completa. Então, às vezes eu posso usar somente uma única palavra ou posso usar várias palavras para passar essa mensagem. Mas o tamanho da frase não vai me identificar, dizer se é frase ou não, tá? O que identifica é frase é um enunciado de sentido completo. Agora, pode ser formado por uma ou mais palavras, ok? Então, aqui nesse exemplo, a gente vê a palavra silêncio, né? Silêncio. Quando eu digo isso, todos entendem que é para ficarem quietos. Então, apesar de ser uma única palavra, tem um enunciado de sentido completo. Então, eu digo que é uma frase, tá bom? Que dia lindo! Também é um enunciado de sentido completo. Então, também temos aí uma frase. Só que a gente observa que nessas duas frases eu não tenho verbo, tá? Então, aqui eu tenho frases sem verbo. Frases que não possuem verbos são chamadas de frases nominais. Agora vamos ver o que é uma oração. Oração é um enunciado que pode ser curto ou longo, que contém um verbo ou uma locução verbal. Ela pode ou não ter sentido completo, ok? E é a unidade básica da construção de frases e períodos. A oração se organiza sempre em torno do verbo, formando o predicado, podendo ou não ter sujeito. Temos aqui o exemplo de uma oração. O estudante fez as tarefas propostas. Olha o verbo aí, o verbo fazer. Fez. Então, eu tenho um verbo nessa frase. Então, eu digo que é uma frase, porque tem um sentido completo. O estudante fez as tarefas propostas, né? E é uma frase verbal, porque eu tenho o verbo fazer. Então, além de ser uma frase, eu classifico também como uma oração. Neste segundo exemplo, o estudante estava fazendo o dever. Então, o que eu observo? Eu tenho aí estava fazendo. O estava é o verbo auxiliar, o fazendo é o meu verbo principal. Então, eu tenho dois verbos aí com uma única ação, a ação de fazer. Então, isso aí é uma locução verbal. Então, também eu digo que eu tenho aí uma oração, tá? Cuidado para não confundir com duas ações aí. Eu tenho somente uma ação, a ação de estar fazendo. Então, eu tenho uma frase, porque tem um sentido completo, e uma oração, porque tem verbo nessa frase. Muito bem, então já sabemos o que é frase, já sabemos o que é oração. Então, o que será período? Bom, então o que vai me identificar se uma frase é um período? É o verbo. Assim como para ser uma oração tem que ter verbo, para ser período também tem que ter verbo. Então, toda frase que é uma oração também é um período, tá bom? Quando eu tenho somente um verbo na frase, eu digo que meu período é um período simples. Então, o período simples é aquele período formado apenas por uma oração, onde eu tenho somente um verbo. Então, observem essa frase. Os dias de verão são muito quentes. Tenho nessa frase um verbo
que é o verbo ser, né? O são. Então, eu tenho um verbo. Então, aí eu tenho um período, o quê? Um período simples. Apenas um verbo. Tem uma frase aqui? Sim. Por quê? Para ser uma frase, eu tenho que ter um enunciado completo. Então, eu tenho um enunciado completo. Os dias de verão são muito quentes. Tem um enunciado completo. É uma frase. Agora, essa frase é uma frase verbal ou uma frase nominal? Sabemos que a frase verbal tem verbo, a frase nominal não tem verbo. Então, vemos que é uma frase verbal, pois tem o verbo ser aí, que é o são. Se tem um verbo, isso me diz que eu tenho aí também oração. E se eu tenho verbo, também me identifica que eu tenho período. Porque para ter oração e período, eu tenho que ter verbos. Bom, então já sabemos que o período simples é aquele que tem apenas um verbo. E o período composto tem que ter, né, na oração, dois verbos ou mais, ok? Exemplo, não sei quantos exercícios havia na prova. Tenho dois verbos nessa frase, sei e havia. Então, isso identifica que eu tenho aí duas orações, porque eu tenho dois verbos. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto, ok? Bom, espero que tenham entendido, tá bom? Muito obrigado por terem assistido e até a próxima aula.